Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje vamos demonstrar como desenvolver seu dashboard em HTML5 dentro da aplicação do Sankhya. Então vamos lá, vamos iniciar nosso vídeo de hoje. O objetivo então seria desenvolver um dashboard dentro da aplicação do Sankhya, um dashboard utilizando HTML5. Então para isso a gente vai utilizar o construtor de BI. Então, eu vou passar aqui passo a passo como a gente vai utilizar o construtor de BI para implementar nosso dashboard. E aí, a gente vai fazer duas implementações. A gente vai implementar como desenvolver nosso dashboard utilizando tabelas em HTML5. E também eu vou mostrar como a gente pode utilizar um menu interativo para a gente conseguir melhorar as apresentações, caso necessário, né? Quando a gente precisa de implementar um dashboard inicial, que tem vários menus, e ao clicar sobre os menus, a gente vai abrindo os detalhes do dashboard, ok? Então vamos lá. Inicialmente, a gente vai utilizar então o construtor de BI, que é a nossa plataforma, a nossa tela, né? Que a gente utiliza para desenvolver os indicadores dentro da aplicação do Sankhya. Hoje, a gente vai focar em utilizar o HTML5. Então, para isso, vamos clicar no mais aqui, vamos criar o nosso dash em HTML5. Salvar ele aqui. Eu vou clicar e vou pressionar e arrastar ele, o HTML5 para cá. E beleza. Então, inicialmente, a gente vai fazer somente isso na aplicação do Sankhya. Vamos pro fonte, né? A gente vai utilizar o Visual Code, tá? Então, a gente vai utilizá-lo para implementar nossos itens que a gente necessita. Para isso, então, a gente tem essa tela. Essa tela nada mais é do que o nosso dashboard em HTML5. Então, ele é do formato .html. Então, aqui a gente tem o cabeçalho e as colunas, que traz as informações. E aí, vamos abrir nosso Visual Code aqui. Para isso aqui, então, a gente tem o nosso arquivo. Vou só passar por alto, né? A gente importa o CSS aqui dentro. E aqui no body, no nosso corpo, nossa estrutura, a gente implementa essas tabelas. Aqui tá fixo, né? Tem aqui as 3 colunas e a gente tem as nossas linhas. Então, aqui tá fixo, não tá no código-fonte, a gente não importou nada ainda da aplicação do Sankhya. Então, vamos... Inicialmente, o que a gente precisa fazer? Então, a gente precisa que o nosso arquivo seja do tipo JSP. Então, eu vou renomear ele aqui. Primeiro nível.jsp. Ok? O que a gente precisa ter, né? Inicialmente, para a gente ter esse arquivo executando na nossa aplicação, o que a gente precisa, então, é importar. A gente vai fazer uma query. Essa query vai pegar os parceiros da nossa aplicação do Sankhya, vai trazer para cá e vai, automaticamente, a gente vai popular essas informações aqui, que hoje são fixas, para ser dinâmicas, né? Então, vamos lá. Inicialmente, a gente vai importar algumas tags aqui para facilitar nosso desenvolvimento. Então, aqui eu importei, falei que a linguagem vai ser do tipo do Java, o conteúdo vai ser texto HTML, então a gente tem um padrão que a gente segue. Então, a gente vai importar aqui o nosso Java útil, a gente vai importar também o nosso Java, o Sankhya útil também da nossa aplicação, e assim por diante. Onde eu consegui isso, tá? Da nossa aplicação navegador Sankhya, se a gente abre aqui, a gente tem aqui nas outras opções 3 botões. Nesses 3 botões a gente consegue pegar as informações, o Sankhya já disponibiliza pra gente alguns modelos que a gente pode utilizar. Então a gente tem alguns modelinhos aqui, eu recomendo que vocês baixem esses arquivos, abram eles, executem na aplicação do Sankhya para vocês verem como funciona esses itens. Eu acho que é bem interessante. Então para isso, o que a gente vai seguir? Né? Vamos seguir nosso desenvolvimento aqui. Então a gente só abre o cabeçalho aqui do nosso HTML. Aqui, então, a gente importou nossos links, né? Só que, pro Sankhya entender essa informação, a gente precisa passar aqui o nosso diretório base. Então, para isso, sempre que nossos arquivos estiverem externos, por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui o nosso assets, e dentro do assets tem duas pastas, né? Os bootstrap, que é o framework que a gente vai utilizar, e a gente também tem o CSS. 2 arquivinhos simples aqui. Ok, dentro do Bootstrap tem aqui CSS, JavaScript, assim por diante, tá? Eu não vou entrar
no framework do Bootstrap. Eu estou só mostrando para vocês como a gente pode utilizá-lo no nosso desenvolvimento. Então, para isso, a gente vai utilizar aqui, antes desse assets aqui, a gente vai colocar, então, base folder nos dois arquivos. Sempre que tiver uma pasta externa, um arquivo externo, que está dentro do seu diretório. Então, o que está dentro do meu diretório? Está dentro aqui no meu arquivo, né? Então, tá aqui dentro, ó. Dentro do meu desenvolvimento, eu tenho esses arquivos. Eu tenho a pasta do assets, eu tenho as informações que eu passei. Então, ok. Para isso também, a gente vai ter que importar também o Sankey-Load, que a gente vai fazer algumas interações utilizando o framework da Sankey, né, para fazer as consultas. Ok, então até o momento eu fiz, recapitulando, né, eu criei o arquivo, na verdade eu dupliquei o arquivo HTML para esse arquivo JSP e só fiz a importação dessas informações. Então coloquei essa estrutura e nos nossos links de CSS eu só coloquei o nosso diretório base. Ok, então o que a gente vai fazer agora? A gente precisa então desenvolver a nossa query que a gente vai utilizar aqui dentro. Eu já até preparei essa query aqui, é uma query bem simples. Eu vou abrir o DB Explorer para mostrar. Então, DB Explorer. Vou fazer uma nova consulta aqui, vou colar no nosso arquivo. O que esse arquivo faz, né? É simples. Eu estou consultando, né? Vou pegar aqui na minha query o código do parceiro, o nome do parceiro e o tipo de pessoa. Isso aqui que eu estou utilizando é uma função. A gente pode clicar aqui em funções, ó, e colocar aqui option label. Aqui, ele já traz para a gente já a informação que está no nosso lista de opções. Então, lá no nosso dicionário de dados, se a gente não passasse essa informação, o Sankey me retornaria essa informação, F, né? E aí, com essa função, já me traz essa informação já pronta. Ok, passei o nome fornecedor igual assim, que eu quero só os fornecedores, e eu setei uns parceiros específicos, tá, gente? Na sua base, quando vocês estiverem desenvolvendo esse mesmo indicador, vocês tiram esse parceiro. Mas tome cuidado que vai listar tudo, né? Todos os parceiros listados na sua base. Então vamos lá. Então essa é a nossa query que a gente vai utilizar. Vou abrir o nosso Visual Code de novo. Então, como a gente pode utilizar para a gente fazer essas consultas? Então aqui, a gente pode utilizar, vou até copiar aqui já pronto, para diminuir o tempo do nosso vídeo. Então aqui, eu vou chamar de parceiros. Então o que ele faz? Está chamando o Sankey, o framework da Sankey, query. E aqui dentro eu vou dar um nome para a minha query. Eu vou chamar de parceiros. Aqui dentro eu coloco só a minha query já pronta. Lembrando, não coloca ponto e vírgula não, tá, gente? Sempre vai dar erro. Quando vocês forem subir na aplicação lá. Mas enfim, eu abri a minha tag, fechei ela. Ok. Então, por enquanto aqui, a gente só chamou a nossa query. Até o momento a gente não implementou ela aqui dentro. E para a gente chamar ela, o que a gente precisa? A gente vai precisar que nas nossas linhas, a gente precisa percorrer cada linha da nossa query. Então, linha 1, linha 2, linha 3. E para isso a gente utiliza o for each, que é estudo de repetição. Então, para isso, eu vou copiar ele aqui. Eu vou copiar já pronta a nossa estrutura. For each. Eu vou falar ela aqui. Eu vou fechar a minha tag. Então, o que eu fiz? Só declarei o for each. Ele vai interar na parte de parceiros. Ele vai percorrer cada linha dos parceiros. E vai renomear para row. Para a linha, né? E aqui dentro, a gente vai chamá-los de acordo com o nome da nossa coluna. Então, por exemplo, a gente chamou a nossa coluna de parceiros, código parceiro, então aqui também a gente vai chamar código park. Então, qual que é a estrutura, né? A gente vai percorrer C, out, que vai ser a nossa saída, e a gente vai passar qual que é o valor. Então, a gente passa desse formato. A gente vai ler row.código parceiro,
caso seria o código da nossa coluna. E teoricamente seria isso, tá? Pra gente implementar esse item. A gente pode fazer isso também para nome de parceiros e tipo de pessoa. Então vamos lá. Então a gente vai pegar essa mesma estrutura aqui, ó. Copiar ela. Vou colocar aqui na segunda coluna, né? Que é nome de parceiros aqui. Eu vou passar o nome de parceiro. E para tipo de pessoa, eu vou copiar também aqui o tipo de pessoa. Beleza. Então, teoricamente, seria somente isso que a gente precisaria para a gente subir o nosso dashboard lá para a aplicação do Sunky, tá? Então, o que eu fiz? Então, eu executei anteriormente que implementei qual que vai ser a query que eu vou utilizar. E dentro das minhas linhas que vão se repetir, eu utilizei o for each para percorrer linha a linha e trazer a nossa estrutura que a gente precisa. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer agora? Implementado isso, a gente precisa zipar, tá? A gente vai aqui, então, comprimir nosso arquivo. Ele tem que ser do tipo zip, tá? Vou chamar esse nosso arquivo aqui de dashboard. E é esse arquivo que a gente vai subir na nossa aplicação do Sunky. Então, vamos lá. Abrindo o Sunky, vamos em construtor de BI. E aqui, ó, que eu falei para vocês, a gente vai fazer o upload do nosso arquivo. Selecionar arquivo. No caso aqui, dashboard. Enviar. Como eu falei lá no início, a gente precisa então vincular aquele arquivo JSP no nosso dashboard. Então, para isso, a gente clica 2 vezes sobre o item. As 3 opções aqui, e a gente vai selecionar o primeiro nível.jsp. Eu vou salvar e pré-visualizar. Então, vamos ver se deu certo, né? Então, está aí nosso primeiro componente em HTML. Então, a ideia seria isso mesmo. A gente implementou, então, a nossa estrutura. Ele já está lendo a nossa tabela de forma dinâmica, né? Então, está lendo a nossa query aqui. E já está convertendo essa query nossa e apresentando na nossa estrutura do nosso dashboard. Ok? O primeiro dashboard, então, seria esse. Então, vamos para o segundo dashboard. Então, vamos implementar o segundo dashboard. Qual que seria a ideia desse segundo dashboard? Vamos pensar que você tem um menu, que você precisa implementar um menu interativo, onde que nesse componente de BI é só uma apresentação inicial do seu dashboard. Então, nesse dashboard tem várias telas, tem vários níveis diferentes, e ao clicar sobre o menu, ele vai abrir esse segundo nível, e assim por diante, tá? Então, esse aqui é só um modelo definido. Eu utilizei um modelo desse em um cliente, e foi bem interessante porque era algo totalmente diferente do que tinha na apresentação da Sunky, né? Que hoje a Sunky tem os seus componentes, seus BIs, mas é algo mais fixo, né? É algo padrão. E aí, como eu fiz um dashboard mais disruptivo, né? Vamos dizer assim, isso foi bem interessante e foi algo que o cliente gostou bastante. Então, eu recomendo que quando vocês forem implementar esse componente, vocês não fixem só no código. Também coloquem como detalhe de atenção os seus componentes, como as imagens, sobre as cores e assim por diante. Isso também faz a diferença quando vocês forem implementar seu dashboard. Então vamos lá. Então vou abrir meu Visual Studio aqui. Então eu vou abrir então meu dashboard. Estou utilizando um terminal aqui para ficar mais fácil quando eu for abrir no Code. Então vai ser esse primeiro dash aqui. Então aqui eu vou abrir o Visual Code. Eu vou explicar para vocês qual que é a ideia, né, desse dashboard. Então eu estou seguindo o mesmo padrão, tá? Que padrão é esse, né? Que eu falei anteriormente, né? Então eu sigo esse padrão no desenvolvimento. E aqui, uma estrutura diferente que eu não mostrei no vídeo anterior seria a estrutura de navegação. O que seria essa estrutura de navegação, né? Aqui, quando eu clico sobre o componente, ele vai abrir um segundo nível, né? Então,
Essa é a diferença do primeiro dashboard que a gente implementou. O primeiro, especificamente, a gente não tem nenhum link aqui que abre um segundo nível, mas nesse a gente tem. Então, vamos lá. Deixa eu explicar mais ou menos para vocês a estrutura desse código aqui. Eu importo, então, meu arquivo CSS, onde tem todo o meu estilo do meu desenvolvimento. Aqui, ó, em JavaScript, quando eu abro implemento essa tag JavaScript aqui, tudo aqui dentro eu vou implementar meu código em JavaScript. Então, o que ele faz? Ele tem uma função, que essa função é chamada abrir defensivos, que é o nome da minha função, que ao clicar sobre abrir defensivos, ele vai fazer alguma coisa, tá? Eu já entro nesse item aí. Então, aqui eu tenho uma div principal, dentro do meu corpo do meu HTML, chamado cards list, que seria as listas, né? E dentro da lista, eu tenho os meus conteúdos, que seria o link, né? Esse que está dentro de href alguma coisa. Aqui eu tenho uma div, um card. Aqui eu tenho, então, uma imagem. E aqui eu tenho meu título, né? Meu nome, né? Defensivo. No caso, que aparece aqui. Beleza. Mas como eu vou fazer essa interação? Quando a pessoa clicar aqui, ele então precisa ter um evento. Então, eu preciso internamente no Sangue implementar um evento. Que evento seria esse? Seria esse evento de onClick. Então, no JavaScript, ao clicar sobre ele, ele vai fazer alguma coisa, certo? Nosso exemplo específico aqui, ele vai abrir defensivos. O que seria abrir defensivos? Então, vamos abrir nossa função. Abrir defensivos, ele implementa aqui uma nova função, uma chamada, né? Chamada OpenLevel. O que seria esse OpenLevel, né? Seria uma função interna da aplicação do Sangue que, ao clicar em esse OpenLevel, ele vai abrir um segundo nível, ele vai chamar um segundo nível do nosso dashboard. Nosso componente BI, né? Beleza, nesse caso aqui eu tô passando esse OpenLevel para cá e o que seria essas chaves, né? Para mim explicar isso melhor para vocês, o que eu vou fazer? Aqui no navegador Sangue, como eu falei para vocês, a gente tem então no construtor de BI, eu falei que tem alguns exemplos, né? E eu quero que vocês baixem esse exemplo de JavaScript aqui e abram ele no seu computador. Eu vou abrir ele aqui, eu até já baixei ele. Seria esse exemplo JavaScript aqui. JavaScript. Vou abrir o nosso Visual Code. Opa. Então eu abri ele aqui. E o que seria esse arquivo modelo, né? Aqui ele já mostra alguns métodos nativos do dashboard, como eu falei. Por exemplo, execute query. Então aqui eu tenho como executar uma query em JavaScript. Eu tenho aqui Open App, que eu vou abrir uma tela dentro da aplicação do Sangue, ó, uma outra tela sem ser o dashboard. Então o que eu tenho aqui que eu passo nesse Open App, né? Eu passo um resource ID, que é um string, e eu passo meus parâmetros, que é um objeto. Então eu tenho Open Level, que eu abro o nível que eu quero abrir dentro do meu componente de BI e meus parâmetros, se eu precisar de passar esses parâmetros. Então eu posso fazer um refresh detail, né, que eu vou atualizar um componente detalhe no meu componente BI. Eu tenho aqui abrir um Open Page, que eu abro uma tela externa na aplicação do Sankhya. E aqui eu tenho outras formas de fazer queries, então que ele mostra como eu posso fazer a implementação das queries. Certo? Então, aqui, esse é um arquivo modelo que eu recomendo vocês abrirem e testar para vocês verem o funcionamento desse HTML5, tá? Então vamos só copiar esse OpenLevel só para me explicar, né? Então, aqui, esse OpenLevel, eu passo qual que é o nível, eu passo quais os parâmetros que eu desejo passar. Nesse caso específico aqui, no meu componente eu não tenho nenhum parâmetro, mas se eu tivesse, eu passaria esse parâmetro dentro da minha função. Então eu passaria aqui, por exemplo, o meu CodePark, e aqui eu trataria esse CodePark como meu objeto, né? Só que no nosso dashboard específico a gente não tem essa informação, tá? Mas eu vou deixar um exemplo também anexado ao vídeo
Algum local nesse vídeo vai ter um link para vocês consigam baixar esses arquivos e consigam utilizá-lo no seu desenvolvimento, no seu treinamento aí para vocês aprenderem, tá? Então tá. Então, como a gente pode simular isso aqui, né? Como a gente consegue simular essa execução? O que eu vou fazer? Eu vou vindo na aplicação do Sunky, eu vou criar mais um dashboard aqui. Dash menu interativo. Vou jogar o HTML, como eu falei, vou salvar. Antes disso, eu preciso abrir meu arquivo. Então, vou abrir meu arquivo. Seria esse primeiro dash. Vou abrir ele aqui, fica mais fácil. Eu já tenho aqui um zip, mas eu vou zipar novamente. Então, eu vou vir cá e vou comprimir ele. Ok, vou excluir esse anterior, vou chamar esse dashboard. Certo? E é esse arquivo que eu vou subir na minha aplicação do Sunky. Então, vamos lá. Então, beleza, eu tenho meu arquivo zipado, eu vou abrir ele aqui. Então, tá aqui meu dashboard. Enviar. Então, aqui, clica 2 vezes nele, vou selecionar qual que é o arquivo, né? Meu primeiro nível. Vou salvar. Ok, vou abrir ele. Ó, beleza. O componente tá bonitinho aqui, tá funcionando. Beleza. Agora vocês podem ver, se eu clicar sobre ele aqui, ele tá dando um erro, falando que não foi encontrado o level que eu passei. Por quê? Porque a gente não implementou ainda, né? Então vamos lá, vou criar um novo nível aqui. Segundo nível. Vou salvar ele. Se eu clicar sobre aqui, ó, em nível, eu consigo copiar para a área de transferência. Então só dou um Ctrl C aqui, ó, automaticamente para mim poder utilizar. Aqui, só para a gente mostrar, eu vou colocar um teste aqui no meu nível. Ok, vou salvar ele. Vou abrir meu código novamente. E aqui, ó, eu vou colar meu nível que eu acabei de criar. Vou colocar todos eles iguais, certo? Então esse aqui é o nosso deck já configurado. Então vamos lá, vamos zipar ele novamente. Vou excluir esse arquivo. Vou zipar ele. Chamei ele de dashboard. E é esse arquivo que a gente vai subir para o Sunky novamente. Então vamos lá. Então aqui eu vou subir nosso arquivo novamente. Enviar. Ok. Então vamos abrir. Beleza, quando eu clicar sobre ele, então ele já vai abrir nosso segundo nível. Então aqui a gente conseguiu implementar nosso dashboard interativo. Então a ideia seria isso mesmo, gente. Quando vocês forem implementar um dashboard que atualiza um nível, o segundo nível, a gente precisa então criar esse segundo nível, copiar aquele código, né, do nível e implementar o nosso indicador. Feito isso, a gente consegue fazer a alteração e zipa tudo, sobe para a aplicação do Sunky de novo e visualiza aquela informação. Beleza? A ideia desse vídeo seria isso, viu, gente? Só demonstrar para vocês como desenvolver um dashboard utilizando HTML5. Isso aqui é o básico, tá? Eu não aprofundei aqui, tem N fatores que a gente pode entrar aqui no desenvolvimento. Esse aqui é só o básico, só para vocês entenderem como funciona, como subir aquele arquivo para a aplicação do Sunky e assim por diante, tá ok? Beleza? E aí, pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Se vocês gostaram desse conteúdo, nos dê um feedback, coloque no comentário aqui no nosso vídeo. Curta, compartilhe e nos siga também nas redes sociais. Vou deixar aqui no card do nosso Instagram, beleza? Siga lá para novas novidades. Até mais, grande abraço.